Pessoal, nesse vídeo, continuando com a revisão para o Enem, vamos fazer uma questão do Enem de 2017 sobre movimento uniformemente variado. Então, na questão a gente tem o seguinte: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, a gente tem a seguinte situação: dois motoristas com a mesma velocidade de 14 metros por segundo e uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ao perceberem uma emergência, vão ter reações em tempos diferentes. O motorista atento vai reagir 1 segundo antes do motorista desatento. E a gente precisa determinar qual vai ser a distância que o motorista que estava desatento, que levou 1 segundo a mais para reagir, vai andar a mais que o motorista que estava atento. Como temos duas situações diferentes, vamos ter que calcular duas distâncias: a distância que o motorista atento percorreu e a distância que o motorista desatento percorreu. Vamos começar pela situação onde o motorista estava atento. A gente tem duas informações do motorista que estava atento: sua velocidade inicial, 14 metros por segundo, e sua aceleração, que no caso foi negativa, já que ele vai pisar no freio, então uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe que ele vai frear até parar completamente o carro, então sua velocidade final vai ser 0. Portanto, a gente sabe velocidade inicial, velocidade final, desaceleração, mas a gente não sabe o valor do tempo, quanto tempo ele vai levar para reduzir sua velocidade de 14 metros por segundo para 0. Quando a gente não tem o valor do tempo, é mais fácil a gente utilizar a equação de Torricelli no movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? São movimentos onde a velocidade varia à medida que o tempo passa. Então, se a velocidade está variando, se ela aumenta ou se ela diminui de valor, a gente tem uma aceleração como resultado dessa variação de velocidade. E a gente chama esse movimento de movimento uniformemente variado. No caso contrário, no movimento uniforme, a velocidade seria constante e, portanto, não tem aceleração. A aceleração é 0 no movimento uniforme. Quando a velocidade é constante, a velocidade não muda. A partir do momento que a velocidade muda o seu valor, a gente passa a ter um movimento uniformemente variado, um movimento onde a gente tem uma aceleração resultado da variação da velocidade. Então, a equação de Torricelli vai nos ajudar a resolver problemas onde a gente não conhece o tempo para a variação de velocidade, para a variação de velocidade que vai resultar em um deslocamento. É o que a gente vai usar agora. Substituindo os valores na equação de Torricelli, a velocidade final vai ser 0, porque o carro ele vai frear até parar, então velocidade final é 0 ao quadrado, segundo a equação de Torricelli. Velocidade inicial era 14 metros por segundo, ao quadrado também, vezes 2 vezes a aceleração, que nesse caso é negativa, já que o motorista está freando, então menos 5, vezes a distância, ΔS. Vamos resolver essas contas. 0 ao quadrado é 0. 14 ao quadrado, 196. Menos, por quê? 2 positivo vezes 5 negativo vai dar negativo. Menos 10 vezes ΔS. O 10
vezes ΔS negativo, vai passar para o lado esquerdo positivo. Eles estão multiplicando, a gente não pode separar. Então, passa o 10 vezes ΔS para o outro lado do igual, fica positivo, igual a 196. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 196 dividido por 10 vai ser igual a 19,6 metros. Portanto, o motorista que estava atento vai se deslocar por uma distância de 19,6 metros até conseguir parar. Vamos fazer agora os cálculos para encontrar a distância percorrida pelo motorista que estava desatento, que levou 1 segundo a mais para começar a frear o seu carro, a reduzir sua velocidade. Então, para o motorista desatento, a gente vai ter dois momentos diferentes. Um momento onde ele se desloca com movimento acelerado, já que ele vinha se movimentando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, sua velocidade ela estava variando durante esse 1 segundo que ele se deslocou a mais do que durante esse 1 segundo que ele levou a mais para reagir à situação de emergência. Nesse momento onde ele estava com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, sua velocidade variou. Então, a gente vai ter que calcular essa velocidade que variou durante esse intervalo de 1 segundo e a distância que ele andou durante esse 1 segundo, para depois a gente calcular a distância que ele percorreu durante o momento que ele estava freando. Então, a gente tem, para o motorista desatento, duas situações diferentes. O momento que ele estava acelerando, né, que foi esse 1 segundo que ele levou para reagir, mais o momento em que ele começou a pisar no freio até parar. Então, primeiro, vamos calcular aí essa velocidade dele, que variou durante esse 1 segundo. Vamos usar a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Porque a gente sabe o tempo, né? Foi o tempo de 1 segundo para a reação dele, a velocidade inicial e a aceleração também são conhecidas. Substituindo esses valores na equação da velocidade, a velocidade final, a velocidade após 1 segundo, vai ser 14, que era a velocidade inicial dele, mais a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo, 1 segundo. Resolvendo essa equação, primeiro a gente faz a multiplicação, depois soma. Lembra sempre que quando a gente tem uma expressão matemática, primeiro a gente sempre resolve as multiplicações, depois a divisão, depois a soma, por último a subtração. Então, primeiro multiplicando, 1 vezes 1, 1. Mais 14. Essa velocidade do motorista após 1 segundo foi para 15 metros por segundo. Então, nesse intervalo de tempo que ele levou para reagir, por estar desatento, sua velocidade aumentou para 15 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que a gente vai utilizar na hora de calcular a distância que ele levou, do momento que ele começou a pisar no freio até o momento que ele conseguiu parar. Vamos ver que distância, então, ele andou nesse intervalo de 1 segundo. Vamos usar a Torricelli de novo, a gente quer o ΔS. A velocidade final dele, a gente acabou de achar, foi o 15 metros por segundo ao quadrado, por conta do quadrado da equação de Torricelli. A velocidade inicial dele era 14, mais 2 vezes a aceleração dele, que era 1 metro por segundo ao quadrado, vezes a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo de 1 segundo. 15 ao quadrado, a gente vai encontrar 225. 14 ao quadrado, 196. 2 vezes 1, 2, vezes o ΔS. A gente quer achar o valor do ΔS. Então, esse 196 que está somando, a gente pode trocar de lado do igual. Ele vai ficar subtraindo. Vai ficar 2 vezes ΔS igual a 225 menos 196. Por que eu não podia fazer 196 mais 2? Porque o 2 está multiplicando com ΔS. Então, eu não posso somar antes de multiplicar. Lembrem sempre disso. Resolvendo agora essa conta, 225 menos 196 vai dar 29. Então, vai ficar 2 vezes ΔS igual a 29. O 2 que multiplica passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 29 dividido por 2. Então, nesse intervalo de tempo de 1 segundo que o motorista levou para reagir e começar a frear, ele andou uma distância de 14,5 metros. Agora, a gente precisa calcular a distância que ele andou
do momento que ele começou a frear, do momento que ele percebeu a emergência, até ele parar. Vamos usar Torricelli pela terceira vez, porque não temos o intervalo de tempo que ele levou para começar a frear até atingir a velocidade zero. Então, aplicando o Torricelli mais uma vez. Agora, a velocidade final dele é zero, porque a gente está analisando o trecho onde ele pisou no freio até parar, velocidade final zero. Velocidade inicial é o 15 metros por segundo, porque a velocidade do motorista desatento, no momento que ele percebe, né, que ele vai reagir e vai começar a frear, era de 15 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é negativa, né, pisando no freio, uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Sempre que aparecer a palavra desaceleração, vocês já sabem que a aceleração é negativa. Vezes o deslocamento, ΔS. Resolvendo essa conta agora, 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 5, menos 10, vezes ΔS. O 10 está negativo, multiplicando pelo ΔS. Então, essa multiplicação passa para o outro lado, fica positiva. Vai ficar 10 vezes ΔS igual a 225. O 10 que multiplica, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 225 dividido por 10. Resolvendo essa divisão, a gente vai encontrar uma distância de 22,5 metros. Então, o motorista atento percorreu uma distância de 19,6 metros até parar. Já o motorista desatento, ele percorreu 14,5 mais 22,5 metros até conseguir parar o seu carro. Então, para a gente encontrar essa distância total que o motorista que estava desatento percorreu, a gente tem que somar esses dois valores que a gente encontrou. 22,5 mais 14,5, a gente vai encontrar 37 metros. Então, o motorista desatento, no total, percorreu 37 metros até conseguir parar o seu carro. Vamos agora ver essa diferença, né? Que é o que a gente quer, a distância que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista que estava atento. O motorista que estava desatento andou 37 metros, menos os 19,6 metros que o motorista que estava atento percorreu. Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar como resultado 17,4 metros. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra E. Ele andou 17,4 metros a mais que o motorista que estava atento até conseguir parar o carro. Então, percebam que em questões do Enem, a gente sempre vai ter um contexto, então as questões vão vir contextualizadas e a gente vai ter que resolver alguma situação ali usando o conteúdo de física. Nesse exercício, a gente precisou utilizar o conteúdo de movimento uniformemente variado. É importante praticar bastante, fazer bastante exercício. Por quê? Tempo no Enem é muito importante. Se vocês levarem muito tempo para resolver uma questão, vocês vão acabar perdendo tempo para resolver outra, e aí você acaba se confundindo ali. Nesse exercício, ele demandou bastante conta, então a gente teve que usar a equação de Torricelli 3 vezes, a gente teve que lembrar de todo o conteúdo de movimento uniformemente variado, lembrar que quando velocidade varia, a gente vai ter uma aceleração como resultado, como aplicar essas informações na hora de fazer as contas. Então, atenção, é importante praticar bastante.